Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a hora certa de vender um ativo. Afinal, existe hora certa de vender um ativo? Se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. A hora certa de vender um ativo, a ideia do vídeo surgiu de um comentário aqui do investidor, é o L. Koff. Então, eu conheci o canal há pouco tempo, estou gostando muito dos vídeos, obrigado. Se você quiser fazer um vídeo sobre quando é o momento certo de sair de uma posição, eu estou com esse dilema na minha carteira atualmente. Abraço. Então, ele teve duas respostas, pessoas confirmando ali realmente o interesse pelo vídeo, várias curtidas. Então, a gente está fazendo, né, esse vídeo aqui, a resposta a ele. E se você tem algum tipo de conteúdo, né, algum tipo de assunto que você gostaria que fosse tratado aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo, né? O seu comentário ele pode virar um vídeo aqui do canal. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre investimentos. Os investimentos eles não são uma ciência exata. Então, existem vários perfis de investidor. A gente é uma ciência social, né? A economia é uma ciência social, a contabilidade é uma ciência social, né? Então, os investimentos, né, eles não são uma ciência exata. A gente consegue fazer conta, sim, mas a gente não consegue prever as coisas, né? Então, existe muito perfil de investidor, existe muito tipo de investimento, existe muita aleatoriedade no futuro. Então, essas coisas todas combinadas geram, né, realmente uma miríade de possíveis resultados, né, e de formas de você investir. Então tem gente que investe só em renda fixa, tem gente que investe em renda fixa e variável, tem gente que investe só em renda variável, eu tenho amigos para todos os casos, né? Então há diversos caminhos, cada investidor deve encontrar o seu caminho, e aí tem aquele The Hunger Games, né, os Jogos Vorazes. Ele é um filme que fala justamente disso, né? Então você pegou esses jovens aqui, eles têm que competir, né, por alimentos, e eles têm que chegar até o final, só pode haver um, né, no final, né, e eles vão se enfrentando, né, dentro de um determinado espaço. E aí cada um tem uma habilidade diferente, né? O espaço tem um monte de tipo de aleatoriedade, pode acontecer alguma coisa perto de um, perto de outro, né? Então essa concorrência e essa coisa toda que você não sabe de onde vem, né? Ela parece muito com o mercado financeiro. O mercado financeiro ele não tem as coisas certinhas, né? Você tem diversos tipos de possibilidades, né, de acontecer. Então ele parece muito com isso, né? Com essa questão da competitividade aqui de você ter que encontrar o seu caminho, né? Então, o investidor é isso, né? Ele tem que encontrar o caminho dele. Então, é um filme bem interessante que acho que vale a comparação aqui com os investimentos. Então, a gente vai fazer algumas reflexões aqui, falando um pouco sobre renda fixa e renda variável. Então, a renda fixa, né, ela tem um vencimento e você precisa reaplicar, esperar um tempo. Então, você tem um prazo de vencimento aqui de 2 anos, né, num ativo de renda fixa, daqui a 2 anos você resgata ele com menor alíquota de imposto, né, 15%, vai investir em uma outra coisa e vai contar de novo aquele tempo, né, você precisar ficar aí mais 2 anos para você chegar na menor alíquota, né, que vai variar de 22,5%, né, para pouco tempo, até 15% de imposto sobre o ganho ali para um tempo maior de investimento. Então, as pessoas que investem normalmente em renda fixa, elas vão acumulando para o uso futuro, para uma reserva, né? Então, você vai lá, né, nessa reserva, vai tirando dinheiro. Foi isso que nossos avós, né, bisavós fizeram com poupança, né? Você coloca um dinheirinho na poupança, vai precisando, vai sacando até o dinheiro acabar, né? A renda variável, ela já não tem esse vencimento, né? Ela tem bons investimentos, né? Esses bons investimentos continuam dando frutos e, né, várias pessoas conseguem viver aqui dos rendimentos dos dividendos, né? Então, todas as pessoas que conseguem chegar a rendimentos mensais que estão acima das contas, né, que você paga, você conseguiu ali a liberdade financeira, né, com ativos financeiros. Então, existem diversos casos aí no mercado de pessoas que alcançaram essa liberdade financeira ao longo de alguns anos, né? Ainda é novo a Bolsa de Valores, agora que ela está crescendo mais, mas tem diversos investidores aí um pouco mais antigos que já alcançaram, né, a liberdade financeira com ativos de renda variável, tá? Então, você tem que investir em ativos que têm valor, e o caso aqui é sem precisar gastar o principal. Então, você pega todos os investidores, né, eles utilizam no máximo ali o rendimento, né, dos fundos imobiliários, das ações, e vivem com isso sem precisar vender o principal. Então é um pouquinho diferente aqui a concepção desses dois tipos de investimento. E aí, quando você vai falar de valor, perda de valor e venda, né, você tem que entender o que é valor e o que é perda de valor. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Então, tem uma frase que fala o seguinte: ó, preço é o que se paga, valor é o que se leva. Então, vários autores, aí, Warren Buffett, né, o Benjamin Graham e diversos outros, falam: invista em bons ativos com margem de segurança. Então, o investidor, né, ele deve investir em bons ativos com uma margem de segurança, né, ou seja, pagando um preço mais baixo
pelo ativo do que o valor que aquele ativo tem, né? Esse aí é o segredo do investimento. Lógico que você tem que aprofundar muito, porque falando assim parece simples, mas você tem diversas escolhas para fazer. E o que é uma perda de valor, né? Então, no caso de uma empresa, por exemplo, uma perda de vantagem competitiva, né? Aquela empresa, ela perdeu margens, ela não tem mais as mesmas margens, margem bruta, margem líquida, né? A receita dela está diminuindo, ela está vendendo menos, ela está menos lucrativa, né? Então, pelos balanços, né? E todo investidor deveria analisar os balanços. Pelos balanços você consegue ver se a empresa está perdendo valor ou não. Então, uma empresa ela pode deixar de ser um bom negócio, né? Nem toda empresa continua sendo um bom negócio. Então, outro motivo aqui é um comportamento antiético. A gente teve casos aqui no Brasil de fraude contábil. E você não quer ser sócio de um cara, né, que está tentando te enganar, né, que apresenta uma fraude contábil. Então, seja fundo imobiliário, seja ação, seja o que quer que seja, né, a gestão ela é extremamente importante, tem que ser transparente, né, e tem que ser honesta. Tem que trabalhar ao lado aí do acionista minoritário, né, ou do cotista. Então, quando vender uma posição? Renda fixa é quando você precisar do dinheiro. Então, você vai acumulando dinheiro ao longo do tempo, né, e você, de vez em quando, você vai precisar retirar esse dinheiro. Não venda patrimônio sem necessidade, né? A renda fixa ela protege seu capital. Então é importante você ter um percentual em renda fixa. Você vai vender só realmente quando você precisar do dinheiro, quando você tiver necessidade, né? E não por qualquer motivo. E a renda variável? Quando o ativo perder fundamento, valor. Né? Então a gente viu o conceito de valor lá. Quando ele perder esse fundamento, é um dos motivos, né, para você vender. Então, os motivos que fizeram comprar não existem mais. No caso aqui, a Cielo. Então, a Cielo, ela era uma empresa muito boa, né? Só tinha ela, a Mastercard, todas as compras do país passavam no cartãozinho dela, tinha uma vantagem competitiva, fosse, tá, maravilha. Em determinado momento, né, o governo foi assinar um decreto, falou, não, vocês têm que compartilhar a base de dados com vocês, com todas as empresas que quiserem entrar aqui no ramo de maquininha, né? E aí, as margens da Cielo, a competição, tudo piorou, né? Teve um decréscimo ali de margens, de lucro, de tudo, e ela perdeu valor, né? Então, nesses casos, você, né, deve, né, vender o seu ativo. Outro ativo com o melhor risco-retorno. Então, você tem um outro ativo, você investe, ou que tem menor risco e o mesmo retorno, ou que tem um maior retorno, né, para o mesmo risco. Né? Então, quando você tem uma relação melhor de risco-retorno, vale a pena. Quando o ativo está sobrevalorizado, aconteceu, né, por exemplo, um fundo de papel está negociado a 50% acima do valor, 100% acima do valor, e já aconteceu na indústria. Né? Então, é uma coisa completamente fora do normal, né? O ativo está sobrevalorizado, então você não tem por que manter esse ativo nesse preço. E agora uma coisa importante, né? Queda de preço não é perda de fundamento. Muita gente começou a investir na bolsa depois que a bolsa começou a cair. E o preço só cai. Daquela ação, daquele fundo imobiliário, o preço só está caindo. A pessoa fala, poxa, perdeu valor. Não perdeu valor porque o preço está caindo. Né? Você tem que ver se lá dentro, né, mudou alguma coisa ou se esse preço está caindo só por condições macroeconômicas, aumento de taxa de juros, né? Se o ativo perdeu valor, né, se mudou a concepção, né, o motivo pelo qual você vendeu investiu nesse ativo, você vende. Se não, não faz sentido você vender, né, um ativo só porque a cotação está caindo. Tá? Como também não vale a pena você comprar um ativo só porque a cotação está subindo. Né? São coisas que não tem nada a ver. Né? A cotação ela vai te levar a algum lugar, mas o principal é você analisar o que tem por trás daquele ativo, né? Qual a rentabilidade dele, se aquele ativo é bom ativo ou não. O preço ele é visto depois, né, da qualidade do ativo. Então, por que não vender bons ativos? Para você não interromper os juros compostos. O juro composto é o que faz o efeito bola de neve. Então, se você fica vendendo bons ativos, né, ele continua subindo e você, poxa, o retorno dele foi espetacular, mas eu saí da posição antes. Isso acontece muito. Então, o ideal para a liberdade financeira é você conseguir acumular um patrimônio ao longo da sua vida e viver da renda desse patrimônio que você acumulou. Esse é o ideal. Então, você pega todos os investidores antigos, eles conseguiram um patrimônio suficiente que dá uma renda e que paga todas as contas mensais. Então, isso aí é o ideal, sem você precisar vender o principal. Por quê? Quando você começa a vender o principal, né, o seu patrimônio em um determinado momento ele vai zerar. Então, ninguém sabe até que idade vai viver. Né? Você ficar velho sem dinheiro é muito ruim no Brasil. Né? Então, você vive com a renda. O que paga suas contas mês após mês é a renda. Então, o patrimônio é uma das formas de te dar renda. Tem vários patrimônios, vários tipos de patrimônio que te gera renda, né? E que você não deveria vender. Né? Esse patrimônio que te gera renda, se não perder o valor, né, não venda ele. Por quê? Porque você vai precisar da renda, né? E esse tipo de ativo é extremamente importante, né, nessa fase da vida aí mais avançada. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Como é que você faz, né, essa gestão da sua carteira? Você vende os ativos por quais motivos? Deixa aqui embaixo que eu gostaria de saber.
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.